Após uma semana de julgamento no Supremo, pedido de vista, ainda essa condição de não resposta para eleições diretas ou indiretas, o presidente do Supremo, Edson Fachin, disse em um evento que a corte chancelou a permanência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como governador interino do estado. Vamos então até o estado. Raquel Amorim é quem está com a gente. Oi, Raquel. Oi, Elisa, é isso. Enquanto não há um consenso no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, manteve a decisão que garante o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça, como governador interino. Ou seja, o Estado segue com uma solução provisória para evitar um vazio no poder. Segundo o ministro Fachin, essa decisão foi tomada enquanto o Supremo aguarda a publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação do ex-governador Cláudio Castro. A situação política aqui no Rio de Janeiro segue indefinida no STF por causa de uma divergência entre os próprios ministros sobre qual vai ser o modelo adotado para a escolha do novo governador do estado, qual vai ser o modelo constitucional correto. Os ministros decidem se o governador vai ser escolhido por eleição indireta pela Assembleia Legislativa ou direta pelo voto popular. A análise do caso no Supremo foi suspensa na última quinta-feira após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Nesse caso, as regras da corte permitem que o processo fique com o ministro por até 90 dias antes de ser devolvido ao plenário. Então, até o momento, a gente tem o placar no Supremo de 4-1 a favor da realização de eleições indiretas aqui no Rio. Os ministros Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia votaram pela via indireta. Já o ministro Cristiano Zanin divergiu e defendeu a realização de eleição direta. A gente lembra que Cláudio Castro deixou o governo do Rio de Janeiro no final do mês de março, um dia antes da retomada do julgamento no TSE, que resultou na cassação e na inelegibilidade dele. Como o Estado estava sem vice-governador, Tiago Pampolha deixou o cargo para assumir uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas e estava sem presidente da Assembleia Legislativa, a linha sucessória chegou ao Tribunal de Justiça. Então, Elisa, o desembargador Ricardo Couto, neste momento, garante o funcionamento básico da máquina pública, como o pagamento de servidores, a continuidade dos serviços essenciais, até que essa instabilidade política seja resolvida por aqui. Volto com você. Muito obrigada, Raquel Amorim. Vamos ouvir aqui o Pedro Venceslau, então, sobre os próximos passos no estado do Rio de Janeiro. Por enquanto, sem resposta, né, Pedro? O placar vai indicando uma eleição indireta, Sim. Até porque há uma preocupação no STF em relação à logística no Rio de Janeiro. Seria muito complicado fazer uma eleição direta em junho, depois outra eleição direta em outubro. Isso porque pode ter um segundo turno. Então, o Fluminense teria que ir por uma terceira vez às urnas no Rio de Janeiro. Na semana passada, na primeira sessão do STF, que tratou das eleições no Rio de Janeiro, o ministro Cristiano Zanin chegou a ventilar a possibilidade de que o desembargador que está no governo hoje, presidente do STJ, do TJ do Rio de Janeiro, ficasse no cargo até outubro ou até janeiro e se realizasse apenas uma eleição para resolver esse imbróglio no Estado. Mas essa é apenas uma tese que, inclusive, teve o apoio ali do Alexandre de Moraes, que diz que existe jurisprudência para fazer apenas uma eleição de mandato tampão. A eleição direta, ela favorece o Eduardo Paes, que inclusive foi quem requisitou ao STF, acionou o STF questionando a renúncia de Cláudio Castro, porque ele tem um recall eleitoral, ele foi prefeito do Rio de Janeiro, já disputou o governo, e o seu adversário Douglas Ruas está em construção ainda. Ele é deputado estadual, foi secretário, tem alguma força política ali na Baixada Fluminense, mas para ele seria mais interessante ser eleito governador no mandato tampão, depois de ser eleito presidente da Alerj e disputar a reeleição com a caneta. Então esse é o cenário hoje, o PSD do Eduardo Paes advogando a tese da eleição direta e o PL do Douglas Ruas e do Flávio Bolsonaro defendendo a eleição indireta. No caso de uma eleição indireta, ela seria com voto secreto, o que pode também favorecer o Douglas Ruas. Pela contabilidade dos políticos do Rio de Janeiro, o Douglas Ruas teria pelo menos 30 votos nesse momento, precisaria de mais 3 para se eleger. E o Eduardo Paes, o candidato do Eduardo Paes, no caso, porque no caso de eleição direta ele teria que escolher um deputado estadual, teria cerca de 20 votos. Então, a eleição direta é francamente favorável ao PL.
Cláudio Castro, que inclusive está confirmado na próxima terça-feira, se não estiver enganada, na CPI do crime organizado. Agora, se vai exatamente, nós estaremos aqui ao vivo acompanhando.